bem-vindos para o primeiro webinar FUNEP. Esta é a última noite das atividades da pedagogia. Foram 25 atividades e a gente está fechando aí com um bate-papo, né, com o nosso professor da pedagogia, professor Dr. João Antônio de Moraes, e ele traz a temática aí, a filosofia e alguns problemas urgentes dos dias atuais. O professor Dr. João Antônio Moraes, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Campinas, em 2018, é mestre em filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2012, é licenciado em filosofia em 2010 e bacharel em filosofia em 2011 pela mesma instituição. Atua principalmente nos seguintes temas: ética informacional, filosofia da informação, filosofia da mente, virada informacional e naturalista. Atualmente ele é coordenador e professor do curso de filosofia da Faculdade João Paulo II, a FAJOPA, é professor de filosofia do Instituto Federal de São Paulo, campus de Votuporanga, e professor do curso de pedagogia da Fundação Educacional de Penápolis, a FUNEP. O professor também é membro do Grupo Acadêmico de Estudos Cognitivos, o GAEC, da Unesp, do Grupo Interdisciplinar GLE, Auto-Organização Unicamp, e do Grupo Internacional Center of Information Ethics. É presidente da Sociedade Brasileira de Ciência Cognitiva, SBCC, 2019, mandato até 2021. Em 2009, o professor ganhou o segundo lugar no Marcelo Daskal Prize on Cognitive Science. Entre outras, possui apresentação de trabalho na Argentina, nos Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal. É editor fundador da revista Kinesis, da Unesp, além de editor da revista Contemplação, da FAJOPA. Entre os meses de setembro e outubro de 2011, ele desenvolveu uma pesquisa na University of Delaware, dos Estados Unidos, sob a supervisão do professor Dr. Frederick Adams. Entre os meses de fevereiro e maio de 2015, ele também desenvolveu a pesquisa do International Center for Information Ethics, junto a Hochschule der Medien, em Stuttgart, Alemanha, sob a supervisão do professor Dr. Rafael Capurro. Está apresentado, professor João Antônio de Moraes. Eu já passo a fala para ele, e para vocês, por gentileza, tendo perguntas a fazer, pode colocar no chat, eu vou acompanhar o chat, vou passando para o professor, ele vai ter em torno de 40 minutos de fala. Se a fala for pertinente, eu interrompo o professor e faço a pergunta para eles. E no final também a fala vai estar aberta, a fala está franqueada para vocês abrirem a câmera e fazer perguntas para o professor Dr. João Antônio de Moraes. Seja bem-vindo. Bom trabalho, boa noite para o nosso último dia de atividade do primeiro webinar Ciência FUNEP. Renato, muito obrigado. Essa apresentação é muita coisa, né? A gente fica até tímido depois disso daí. Fico feliz pela oportunidade de apresentar o que eu tenho pensado, os resultados das pesquisas. O que eu vou falar hoje é basicamente uma consequência do meu doutorado e de algumas provocações de amigos e filósofos e coautores, coisas que vão sendo no dia de pesquisa. Então, a ideia da apresentação de hoje ela é basicamente relacionar alguns problemas da minha área de pesquisa, que faz uma ponte com ética, com sociedade contemporânea, com tecnologias, e tentar mostrar alguns problemas que são relevantes. E como que a filosofia coloca esses problemas como relevantes. Então, às vezes a gente tem uma concepção de que a filosofia lida apenas com coisas abstratas, com conceitos, com aquilo que está fora da realidade, mas a gente lembra também que a filosofia tem uma necessidade de um contato com o mundo real, com essa coisa tangível, com o que o John Dewey vai chamar de problemas vivos da filosofia, né, que são aqueles problemas do nosso dia a dia, problemas que nos chocam diariamente. Então, o contexto da problemática é esse. Como que a gente pode lidar com alguns problemas que surgem nos dias atuais, e especificamente aqueles que são oriundos da relação do ser humano com a tecnologia. Então, vou colocar minha apresentação para a gente poder começar. E a gente já vai. Está aparecendo aí? Indo.
Aparecendo, João, tudo bem. Foi? Tá na tela inteira? Está na tela inteira? Perfeito. Então vamos lá. Então a ideia hoje, pessoal, é uma coisa para ser tranquila, vamos dizer assim, né? É só para relacionar algumas coisas para a gente poder conversar. Basicamente mostrar problemas éticos dessa relação indivíduos-tecnologias, especialmente em relação à inserção de tecnologias digitais. E essas tecnologias são aquelas ligadas à internet, essas referentes à construção de um mundo conectado, de um mundo globalizado, de um mundo complexo. Como que essa crescente inserção de tecnologias e cada vez mais presente no nosso dia a dia vai fazer com que a gente tenha novos padrões de ação no mundo, novas possibilidades de conduta, novas possibilidades de interação, e junto com isso aquelas interações que parte de um nicho de problemas da ética e da moral, né? Então, a ideia é justamente pensar a sociedade da informação, essa sociedade tecnológica, e alguns problemas éticos, em especial a relação íntima entre três problemas que a gente vai destacar aqui, que é o problema dos dias de hoje, um problema que está em torno de um conceito que chama, um conceito denominado arrogância epistêmica, e um problema final que a gente tem visto cada vez mais atualmente, que é o problema da divisão digital, que justamente esse contexto de pandemia e de uso de tecnologia para interagir com o mundo exterior, vamos chamar assim, né, colocou um abismo entre os que possuem e não possuem tecnologia, entre outras situações que a gente pode categorizar o problema da digital. Então, pessoal, só para a gente poder contextualizar, né, o que é a sociedade da informação? O que são esses dias atuais que a gente vive? Se a gente quer falar problemas urgentes nos dias atuais, que dias são esses? A gente pode denominar os dias atuais de sociedade da informação. Em que sentido? Que não é uma situação de que a palavra informação está presente, se produz muita informação, as pessoas têm informação de um modo exagerado, de um modo gritante no seu dia a dia, é um pouco mais profundo que isso. Quando a gente vai chamar aqui sociedade da informação, uma sociedade que se organiza por interações sociais mediadas essencialmente por tecnologias. Então, esse é a nossa classificação de sociedade da informação. Então, a gente tem que, uma vez que as tecnologias digitais, as tecnologias ligadas à internet, as tecnologias conectadas, elas passam a fazer parte de ações cotidianas dos indivíduos, isso vai promover mudanças profundas em seus hábitos coletivos de ação, né? E vai causar uma relação de dependência dos usuários. Então, a gente tem, hoje em dia, quase que uma impossibilidade de viver em sociedade urbana sem usar tecnologia digital, sem estar conectado de alguma forma. Então, a gente vai ter que diversas instâncias da vida humana, como entretenimento, trabalho, estudos, relações interpessoais, relações íntimas interpessoais, próprios esportes, entre outros aspectos da vida humana, todas essas instâncias, elas vão estar mediadas digitalmente, né? Então, a gente tinha que, se a gente for voltar um pouco no tempo, né, a gente tinha que o nosso Google Maps era perguntar para o cara na esquina e torcer para que a pessoa falasse direito, né, onde que ficam as coisas. WhatsApp, principalmente no interior, são as pessoas com essa cadeira de área, né, jogada na calçada. Netflix era a Dora e o Tinder era o programa do Rodrigo Faro. Então, essas eram as instâncias para a gente conseguir expressar, para a gente se localizar, para a gente ter um entretenimento de filme, para a gente se comunicar e para a gente conseguir relacionamento. Aí a gente tem que isso muda a partir do momento que as tecnologias digitais se colocam com mais presença no nosso dia a dia, né? Todas essas instâncias, elas são agora digitalizadas, elas têm um tipo de meio, né, tecnológico para a gente instanciar, em que a gente acaba ficando, agora ainda mais, né, em relação a esse contexto de isolamento, reféns desses tipos de mecanismos para que a gente possa desempenhar nossas ações no mundo. Esse próprio evento é um tipo de exemplo, né, que a gente teve que aprender a mexer com o Google Meet, a gente teve que aprender a melhorar nossa conexão, a lidar com algum tipo de programação, mesmo que no nível mais baixo,
Então, a gente não tinha tanto contato, mas o próprio estudo acadêmico, de pesquisa, de um evento acadêmico, que até então era mais comum presencialmente, agora a gente está tendo esse tipo de possibilidade. Então, a gente tem diversos aplicativos, diversas possibilidades de interação com o mundo, diversas expressões da vida humana, que agora são reduzidas a esses aplicativos que estão na tela. Reduzidas é uma palavra um pouco forte, elas são mediadas, elas são digitalizadas. Então, o nosso cotidiano, as nossas ações no mundo, elas passam por esse tipo de meio, de mediação. E é justamente essa mediação que vai se tornar uma dependência, que vai constituir uma relação de dependência. Uma vez que a gente tem uma relação de dependência para expressar as nossas ações no mundo, para viver em sociedade urbana, coisa que até poucos anos atrás não era tão gritante, não era tão intensa, filósofos como o Rafael Capurro, que é esse senhorzinho gentil que está na foto, né, eles vão dizer o seguinte: a gente tem a constituição de uma online, de uma on-life. E essa on-life, ela tem como característica fundamental a comodização, a concepção de que computadores ou outras tecnologias, eles deixam de ser outra coisa, eles deixam de ser uma ferramenta, eles deixam de ser um aparato, alguma coisa que é alheia ao indivíduo, que é algo além de nós, e passam a ser alguma coisa que a constitui. Então, a gente deixa de ter essa separação para ter agora as tecnologias digitais como uma expressão da nossa situação no mundo, né? Uma expressão desse nosso ser no mundo, como ele vai chamar na teoria dele. E justamente em relação a isso, a gente tem como consequência disso novas gerações de indivíduos que constituem a humanidade, né? A sociedade, no caso. Então, se a gente for pensar em algumas gerações, a gente tem ainda atualmente, graças à velocidade, ao ritmo que a organização social assume a partir de tecnologias, a partir da internet. Então, a gente tem agora uma revolução em relação à temporalidade, tudo é instantâneo. A gente tem uma revolução em relação ao espaço, a distância ela foi praticamente dissolvida, né? Agora, o longe ele é alcançável. E a gente tem, junto com isso, uma evolução de gerações no período de tempo em que elas passam a coexistir. E quando gerações coexistem, a gente tem um choque de ações no mundo, um choque de compreensões em relação ao mundo, um choque de realidades, vamos chamar assim, né? Então, se a gente quiser, a gente tem a geração X, que é o pessoal que nasceu em 1940, e aí tem um contato completamente anterior às tecnologias digitais. Temos os millennials, que nasceram ali em torno de 1980, que passaram justamente pela transição de um mundo sem tecnologia digital para um mundo com tecnologia digital, né? Então, é aquele pessoal que teve que fazer curso, né, para mexer no Word, para mexer no Windows 95, Excel, se bem que Excel todo mundo ainda tem que fazer curso, que é uma coisa incompreensível, né? Mas a gente também tem a geração alfa, né? Então, a gente está em 2020, entre a geração Z, o finalzinho da geração Z e a geração alfa, a gente já tem um tipo de indivíduo, um tipo de pessoa que constitui a sociedade, que já não tem nenhuma compreensão do que é o mundo sem tecnologia, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, apresentar um orelhão, apresentar um telefone com fio, ou mesmo pedir para escrever uma carta, é uma coisa que foge à realidade. Se a gente for pedir, na verdade, para fazer uma ligação, hoje em dia, essa geração alfa já é uma coisa que foge à realidade, né? Hoje em dia é tudo por mensagem de texto. Então, quando a gente vai pensar nesse tipo de aspecto da vivência humana, a gente tem uma certa mudança no modo de se expressar no mundo e no modo de ser compreendido no mundo. Se a gente reduz o diálogo a textos, ainda mais textos de aplicativo de comunicação instantânea, que tem uma nova criação de uma criação de uma linguagem completamente nova, né, um grande uso de emojis, etc., a gente tem um outro tipo de significado da realidade. Então, esses são alguns exemplos que mostram principalmente que a gente tem atualmente indivíduos que se comportam na sociedade de um modo instintivamente tecnológico, vamos chamar assim. Eles não precisam aprender.
Então, tem vários vídeos que você pode pegar no YouTube lá. Aqui é um clássico, que é aquela menininha mexendo no iPad, a menininha mexendo numa revista física mesmo, em que ela vai, mexe a mãozinha no iPad bonitinho, vai para lá, vai para cá, abre o aplicativo, e quando ela vai mexer na revista, ela parece que a mãozinha não funciona, né? Ela faz o mesmo movimento e a página continua lá, estática, né? Analógica. E até ela coloca a mãozinha na perna para ver se a mão dela não quebrou. Então, são esses tipos de situação que mostram que a gente tem um novo tipo de indivíduo que existe no mundo, né? Que se expressa no mundo, que se entende e acaba gerando e construindo novas possibilidades de realidade, novas possibilidades de ação. Então, essa coexistência, como eu disse, gera um mundo complexo, um mundo que precisa incorporar diferentes modos de se agir no mundo e diferentes formas possíveis de se compreender como que as tecnologias interferem na sua expressão no mundo, né? Com isso, a gente vai ter o quê? A gente tem novas possibilidades de comportamento que se repetem ao longo do tempo, vão gerar novos hábitos. E esses novos hábitos vão gerar o quê? Vão gerar novas formas de ser. Então, como dizem esses autores, eles vão dizer o seguinte: todas as novas tecnologias se desenvolvem no contexto de uma compreensão tácita da natureza e do trabalho humanos. O uso da tecnologia, por sua vez, leva a mudanças fundamentais no que fazemos e, finalmente, no que consiste em ser humano. Né? Encontramos as profundas questões de design, quando reconhecemos que, ao projetar ferramentas, estamos criando formas de ser. Então, resumindo, o que eles estão colocando é justamente esse ponto. A partir do momento que as tecnologias vão se aprimorando, que elas vão evoluindo, que elas vão se tornando menores, mais potentes, mais presentes e às vezes mais ubíquas, ou seja, mais espalhadas no seu mundo, e você já não tem muita consciência que elas estão lá, mas elas fazem parte das suas ações, a gente tem novas formas de se expressar no mundo. Então, dentre essas novas formas de se expressar, a gente tem forma de se expressar e forma de se relacionar com a realidade que vão constituir ali questões do campo da ética. E é justamente quando a gente fala da relação entre indivíduo e tecnologia e sobre essas novas possibilidades de interação entre eles e deles com o mundo que a gente está falando de ética informacional. Então, o que é ética informacional? A ética informacional é uma área da filosofia muito recente que vai lidar com questões de cunho ético da relação entre indivíduo e tecnologia. Em como que a gente pode entender essas relações, em quais são os impactos, quais são os problemas, qual que é a gravidade, em como que a gente pode pensar normativamente em relação a questões que surgem desse novo campo de investigação. E aí o que eu queria trazer hoje, para a gente poder pensar, é justamente a relação entre três problemas principais, da privacidade, da arrogância epistêmica e da divisão digital, sendo que eles estão intimamente relacionados, e sendo que, uma vez que a gente entende a íntima relação entre eles, a gente consegue ter uma certa compreensão do nosso cenário contemporâneo. E aí, nas mais diversas instâncias. Então, a gente vai montando essa reflexão. Tudo bem? Renato, tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Tá picando? João está tranquilo. No começo ele deu umas pequenas picadas, mas estava compreensível, então por isso que eu não pedi para parar, senão eu ia cortar a sua linha de pensamento. Agora melhorou, eu acho que a chuva deve ter reduzido aí. Reduziu mesmo. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos pensar agora cada problema. A nossa ideia é que, uma vez que a gente tem um problema da privacidade, a gente vai ter um impacto na vida humana, que vai constituir uma situação de arrogância epistêmica, que vai contribuir esses dois problemas juntos para uma situação de divisão digital, ou para um agravamento da divisão digital. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio. Quando a gente pensa em privacidade, o que é a privacidade? Aí tem essa frase de ônibus clássica, né? Que vai dizer que você é quem realmente você é quando ninguém está vendo. Ou seja, a privacidade é o quê? É quando você está ausente de observação, quando você tem ali a sua intimidade, a sua subjetividade, a sua autonomia preservada. Quando você tem seu mundo particular preservado de acesso de outros. Ou quando você permite que outros tenham acesso a esse seu mundo particular, ao seu mundo privado. Tudo bem? Então, por que a privacidade ela vai ser um problema ético? Primeiro, porque ela é um direito da Declaração dos Direitos Humanos, né? Ela é um artigo da Declaração dos Direitos Humanos, a defesa da privacidade, um direito fundamental da humanidade.
Segundo, porque ela vai estar relacionada com a liberdade e felicidade humanas. Então, a ideia é, se você não tem privacidade, você não tem liberdade. Se você não tem privacidade, você tem que o seu comportamento espontâneo diminui, ou seja, aquilo que você faz deliberadamente diminui. Por quê? Porque tem alguém vendo. E a gente sabe que em situações que tem alguém observando, a nossa espontaneidade ela é suprimida. Pessoas podem ser manipuladas por terceiros. Então, quando a sua privacidade está em risco, quando você tem uma situação de invasão à privacidade, as pessoas têm informação sobre você, e isso dá um certo poder a elas para te manipular, né? E logo, como consequência disso, você tem que a sua autonomia está colocada em risco. Ou seja, a sua capacidade de deliberar e ter desejos que sejam referentes ao que você anseia no mundo, isso é colocado em risco. Então, a gente tem que a privacidade, ela está ali relacionada, o seu mundo particular, o seu mundo subjetivo, a sua intimidade, tudo que preenche esses contextos, ele é um direito inalienável. E ele tem impactos fortíssimos caso ocorra situações de invasão à privacidade. Tudo bem? Então, a gente tem um problema em relação à privacidade quando a gente tem a invasão à privacidade, que nada mais é do que o acesso indevido ao seu mundo particular de terceiros. Tudo bem? E aí a gente pode perguntar justamente isso. A gente está num mundo extremamente conectado. A gente está num mundo extremamente mediado por tecnologias. A gente está num mundo em que as pessoas elas se colocam nesse mundo ou deliberadamente, né, para participar desse entretenimento, né, ou porque elas precisam trabalhar e todo o trabalho também faz parte agora de um mundo digitalizado, ou porque elas estão presentes em um mundo rodeado por tecnologias capazes de captar informação. Então, se a gente quiser ver como que funciona ao longo dos tempos essa noção da intromissão, né, a gente tem lá que primeiro você espia, depois você escuta atrás da porta, depois você vê atrás da janela, e agora a gente tem câmeras espalhadas por todos os lados, né? Então, a pergunta que fica é, há privacidade na sociedade da informação? E se não houver, quais são as implicações? Diminuição do comportamento espontâneo, manipulação por terceiros e risco à autonomia do indivíduo, né? E aí a gente pensa dois casos possíveis. Um dos casos é quando aquele aplicativo do Google Street View, né, que vai mapear as ruas e fazer um mapa que a gente tem acesso e acha super legal. O criador desse aplicativo, ele foi acusado, né, ele foi processado, porque durante essa captação de imagens das ruas pelos carros da Google, eles também estavam escaneando os roteadores. E os roteadores, eles guardam toda a informação que da sua casa, né, tudo que você faz na internet tem um certo histórico de uso no seu roteador. Então, aí, o que a gente tem com isso? Um certo tipo de invasão à privacidade. E aí a gente pode pensar o seguinte, bom, o Google Street, de alguma forma, ele mapeia o exterior do mundo. Então, agora você consegue acessar lá a partir do Google Street, você vê como que é a rua, você vê as casas, você vê a frente das casas, você consegue ter no ato daquela captação de imagem como que as coisas eram naquele momento. E aí esse mesmo criador do Google Street também é um dos responsáveis pela criação do joguinho completamente sem segundas pretensões, vamos dizer assim, né, ingênuo, que é o joguinho do Pokémon GO, que foi uma febre. Então, o que o Pokémon GO faz? A partir do momento que você instala o Pokémon GO no seu celular, você, sem saber, né, porque tem todos aqueles termos de uso, está explícito lá, mas ninguém lê termo de uso, né, você doa, você permite, na verdade, durante a manipulação do jogo e em segundo plano, que o aplicativo tenha acesso ao software do seu celular, aos dados que estão sendo gerados em segundo plano, à sua câmera e ao seu microfone, né? Então, se a gente for pensar dessa forma, a grande parte das pessoas que utilizam o Pokémon GO instala quando está no interior da sua casa, né? Está lá no sofá, instala o Pokémon GO e na hora aparece 3 Pokémons para a pessoa pegar. O Pokémon vai funcionar como? Você permite lá, ele forma um bichinho na tela do seu celular, na câmera do seu celular. Então, você está lá filmando o interior da sua residência. Então, quando você vai juntar as duas coisas, de um lado, você tem todo o mapeamento do mundo externo, pelo Google Street View, que
tem discussões sobre uma certa captação de dados e informações de forma indevida. E você tem também que o Pokémon GO, a partir de um modo deliberado, das pessoas autorizando, mesmo de forma inconsciente, de forma ignorante, vamos chamar assim, né, porque elas não têm conhecimento disso, de um modo claro, você tem agora fotos e imagens de dentro das casas. Então, imagina que se a gente for perguntar, há privacidade na sociedade de informação? Ou seja, a privacidade é o quê? Essa proteção ao seu mundo particular. Bom, o externo da sua casa estão traçados pelo Google Street View, e o interior da sua casa você forneceu jogando Pokémon. Tudo bem? E aí você tem que um dos criadores do Pokémon GO foi um dos criadores do Google Street View, que também estava lá, os dois aplicativos agora, sendo questionados em relação à invasão à privacidade. Sendo que o Pokémon GO ele tem uma coisa bem interessante. Está lá nos termos de uso, que a partir do momento que você joga Pokémon GO, você permite que tudo que é capturado pela sua câmera e pelo seu microfone e processado em segundo plano no seu celular, você permite que a empresa que armazena aqueles dados forneça aqueles dados para agências de investigação dos Estados Unidos. Muito bem? Então, você autoriza isso. Então, você não sabe, normalmente, uma vez que você faz isso de forma inconsciente, da onde vai parar os seus dados, embora você tenha autorizado isso. Tudo bem? Então, esse tipo de situação, ele tenta ser combatido um pouco agora com a lei de regulamentação geral de dados, de proteção de dados, uma vez que ele exige que as coisas sejam feitas de forma clara. Mas a gente só vai ver isso ano que vem, porque agora a gente está numa situação de pandemia e eles atrasaram o processo. Bom, então, a gente tem o lado de fora da sua casa e o lado de dentro da sua casa. Tudo bem? Pensando em espaço. E agora vamos pensar em indivíduo. Tudo que a gente faz na internet deixa rastros, né? Então, a gente deixa nossas preferências. As redes sociais nada mais são do que preenchidas com aquilo que a gente gosta, né? E às vezes a gente faz isso em diversas instâncias. Então, no Instagram você preenche com um tipo de expressão da sua subjetividade, no Facebook com outro tipo de expressão da sua subjetividade, no YouTube você busca conteúdo que expressa um outro lado da sua particularidade e etc. Tudo bem? E cada ele vai expressar um aspecto do Pedro, vamos chamar assim, tudo bem? Que é o nosso exemplo aqui. Isso de um modo deliberado, tudo bem? Então, de uma forma deliberada, você escolhe preencher aquilo. Porém, quando você está no mundo offline, vamos chamar assim, quando você, não quero fornecer nada, não quero preencher nenhum banco de dados, nenhuma rede social online, mas você usa telefone, você passa por biometria, você tem itens de segurança, você faz compra, você faz movimentação bancária, você usa cartão de crédito, você tem todo um histórico, você usa GPS no carro, você tem todo um histórico offline, vamos chamar assim, que não é deliberado, que você não escolheu fornecer, que também é construído em relação à sua vida, em relação aos seus hábitos cotidianos, em relação às suas preferências. Tudo bem? E aí, se você coloca todo o conteúdo das suas informações fornecidas online, deliberadamente, mais essas informações que são captadas não necessariamente com a sua intenção, né? São mais ou menos deliberadas, ou mesmo câmeras de vigilância em que você passa e você não escolheu, né? Em que você não tem ciência de que ela está lá, né? Se você coloca tudo isso em tecnologias de Big Data, as tecnologias de Big Data elas existem para quê? O que são? Elas são tecnologias com uma capacidade gigantesca de processamento de informação para fazer o quê? Para identificar padrões, para fazer correlações informacionais. Então, as tecnologias de Big Data elas vão fornecer perfis, né? Perfis de preferência, perfis de humores, perfis de escolha, e elas vão permitir te classificar e dizer sobre você muito mais do que você mesmo saberia, né? Então, a gente tem que essas tecnologias de Big Data, elas têm uma capacidade de descrever o ser humano de uma forma que o próprio indivíduo ele não tem tanta consciência sobre ele, né? E a gente tem que, como está marcado pelos tracinhos aí, embora você forneça um tipo de coisa para um aplicativo e outro para outro aplicativo, eles comunicam entre si, né?
Então, é muito normal você pesquisar uma coisa no Google, quero comprar um sapato. E aí, daqui a pouco tá lá o Facebook, só propaganda de sapato. E mais ainda, tem hora que você só fala sobre sapato perto de um celular, que também vai aparecer propaganda de sapato. Tudo bem? Então, tem diversas denúncias sobre captação de informação indevida, inclusive sobre captação de informação da sua webcam, né? Em qualquer lugar que você está, na cabine do banheiro público que você foi, que você está mexendo no celular, que tem informação captada sem a sua permissão. Tudo bem? Então, são esses riscos que são interessantes a gente, pelo menos, tomar consciência do grau do problema. Né? E aí a gente pensa, bom, isso tudo tem a ver com o Pedro, né, que é um indivíduozinho. Mas quando a gente pensa em nível de Estado, né, que aí mexe diversos indivíduozinhos, toda essa correlação de informações, classificação de padrões, tudo aquilo que a gente viu na palestra do Vinícius ontem sobre Paulo Freire, Sistema Nacional de Informação, Ditadura Militar e Vigilância, a gente tem agora uma capacidade tecnológica muito mais forte para que a gente tenha esse tipo de banco de dados sobre quaisquer indivíduos. E aí o Estado, né, ele vai fazer esse banco de dados e vai poder classificar os indivíduos da forma como ele julgar relevante. Tudo bem? E aí a gente pensa, não, mas é o Estado, a gente tem que ceder as informações, porque o Estado preza pelo bem do povo, etc. Bom, qual que é a relação entre Estado e privacidade? A gente tem uma relação de privacidade e poder. Né? O Estado ele vai sempre defender uma total transparência dos indivíduos, embora ele não queira uma total transparência do Estado. Então, não é bilateral. Né? Então, quanto mais informação a gente tem sobre alguém, mais controle a gente tem sobre alguém. Tudo bem? Então, se a gente sabe que o Pedro, por exemplo, ele é um aficionado por música sertaneja, ele adora o Michel Teló, ele gosta de usar roupas de marca que o Michel Teló apoia, se eu passo na casa do Pedro, eu sei disso, eu vou oferecer o quê para o Pedro? Tudo bem? Como que eu vou conduzir? Eu consigo controlar, influenciar preferências a partir de uma informação que eu já tenho prévia. A mesma coisa em relação quando o Estado tem informações sobre você. Ele vai ter mais controle. E mais controle em relação aos interesses do Estado. Então, uma implicação possível desse entendimento e concepção de privacidade é que, enquanto há um prejuízo ao Estado, a sua privacidade, na verdade, ela vai ser um prejuízo para o Estado, uma vez que o Estado não tem acesso às suas informações, né? E ele vai defender que é em relação à segurança pública. E aí vai pensar, não, mas o Estado é idono, o Estado ele segue uma ética, etc. E a gente tem, desde 2012, de um modo mais específico, né, e mais, como se diz, de modo mais claro, mais transparente, vamos dizer, mais divulgado, as denúncias do Snowden. Né? O Snowden foi lá em 2012, denunciou um sistema de vigilância dos Estados Unidos em relação ao mundo inteiro, em relação a presidentes do mundo, em relação a grandes corporações de petróleo do mundo, então, em relação a grandes nomes, mas em relação a quaisquer indivíduos, em defesa do combate ao terrorismo. Né? Então, desde lá de 2011, começou todo um sistema de vigilância dos Estados Unidos de forma indevida. De forma indevida, por quê? Porque ninguém foi consultado. É um sistema de espionagem. Né? E a partir do momento que você tem todas essas informações, uma tecnologia para manipular essas informações, de fornecer previsões a partir dessas informações, você tem uma capacidade gigantesca de controle dos indivíduos. Se você tem controle dos indivíduos, você gera justamente isso daqui. Né? As pessoas podem ser manipuladas, elas não têm autonomia. E a autonomia é um dos princípios básicos para a gente poder agir livremente no mundo. Né? Então, a gente não vai ter liberdade. E o grau do problema, pelo menos já em 2012, né, que foi denunciado, é que quem fornecia informação para os grupos, para a NSA, no caso, né, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que foi da qual o Snowden divulgou. A gente tem a Microsoft, o Google, o Yahoo, o Facebook, o YouTube, o Skype e a Apple. Né? Quem que consegue viver na internet sem utilizar essas empresas? Né? Lembrando que elas são empresas, elas têm donos, elas têm interesses particulares. Né? E os Estados Unidos, lá, o governo, quando a empresa não queria fornecer, eles davam um jeitinho de pedir com mais força, vamos chamar assim. Né? E aí, olha que interessante. A gente tem, olha os tipos de conteúdo. Mensagens de e-mail, mensagens de chat com vídeo e voz,
vídeos, fotos, dados armazenados, documentos transferidos, videoconferência, notificações de logins e atividade-alvo, redes sociais. Então, são das informações mais grosseiras às mais refinadas da sua vida virtual, da sua vida online. E se a gente for voltar lá para qual que é a nossa vida de hoje, a nossa vida é uma vida online. A nossa vida é uma vida digitalizada. A nossa vida é uma vida sem tecnologia, a gente não consegue basicamente participar da sociedade, né? Então, a gente está... esse tipo de situação se coloca como complexo, por quê? Porque, basicamente, se a gente perguntar se há privacidade na sociedade da informação, ou se há a privacidade assegurada, né? Se há uma defesa, se há uma segurança na sua privacidade, é uma questão muito difícil de defender positivamente, vamos chamar assim. Porque quanto mais você cava, mais você acha, né? Coisas complicadas. E aí, um trecho interessante em relação ao livro do Orwell, de 1984, né? Ele vai falar de diversas situações, basicamente esse mundo do Big Brother, esse mundo da transparência, esse mundo a partir do qual tudo que era falado e possível de ser visto era captado pelo grande irmão, né? E se tudo é visto, como que você vai ter justamente a privacidade é colocada em xeque e a sua autonomia, então, é colocada em risco. Mas o interessante esse trecho é que, no final, ele diz o seguinte: você é obrigado a viver e vivia em decorrência de um hábito, esse hábito de estar vigiado sempre, transformado em instinto, né? Então, é uma coisa mais profunda ainda. Então, se a gente tem... Quais são os níveis, vamos dizer assim? A gente tem um comportamento que é desempenhado e aprendido, que ao longo do tempo se transforma em um hábito, ou seja, passa a ser desenvolvido de uma forma automática, você já não pensa criticamente sobre aquilo mais, e quanto mais é desenvolvido, se torna um instinto. Então, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido, e se a escuridão não fosse completa, todo o movimento seria examinado meticulosamente. Que mundo, como que a gente consegue viver, pensar um mundo eticamente possível nesse tipo de contexto, né? E se esse seria um futuro próximo, né? Aparentemente, se a gente quiser traçar todas as possibilidades e denúncias, a gente está bastante perto disso, né? E a gente percebe isso com algumas situações, por exemplo. Em 2013, esses dois autores eles vão argumentar que a partir de uma grande coleta de quantidade de dados, oriundos de análise de diversas redes sociais em conjunto, foi possível identificar padrões informacionais de relações, experiências e humores dos indivíduos. Então, olha que interessante, a gente não tem mais só uma ação desempenhada. Agora a gente está conseguindo padronizar, identificar as sensações, as qualidades das experiências, os sentimentos, né? Então, a coisa fica um pouco mais profunda, né? Essas identificam relações possíveis, antes desconhecidas, as quais podem vir a ser utilizadas para criar novas formas de valor, alterar mercados, organizações e relações entre cidadãos e governos. Então, a gente tem agora colocado em xeque, né? Não é só uma coisa que você faz, é uma ação que você desempenhou na rua, vamos chamar assim, que alguém viu e supõe alguma coisa. Não. Agora o que está sendo colocado, a possibilidade é de classificação, identificação e padronização a partir de tecnologias de Big Data, tecnologias de captação de informação, de algumas situações em que a partir de uma grande coleta de informação é possível saber o que você sente em relação a algo. Qual que é o seu humor em relação a algum tipo de experiência no mundo. Isso é muito pesado, isso é muito complicado, complexo e perigoso, né? Principalmente porque você tem essa nova forma de valor, né? Um novo tipo de analisar isso, em relação aos grandes interesses econômicos do mundo, né? E aos grandes interesses políticos do mundo. Então, quando esse tipo de situação ele ocorre sem o seu consentimento, né? Isso é uma invasão à privacidade. E a gente pensa, mas isso ocorre? Bom, em 2012, né, o Facebook ele manipulou emoções dos usuários num experimento secreto. Então, se a gente tem essa possibilidade de situação complicada, assim, mas será que isso existe? Existe. Então, em 2012, saiu lá, foi divulgado em 2014, que em 2012, no experimento secreto, o Facebook manipulou emoções dos usuários para saber, né, como que eles reagiam a determinados conteúdos.
E aí a gente pensa, mas qual que é a implicação disso? Ele só quer saber se a gente está feliz ou não. Bom, isso vai contribuir para um cenário que vai consolidar uma coisa chamada arrogância epistêmica. Né? O que é arrogância epistêmica? A arrogância epistêmica ela vem da falsa impressão de acesso ilimitado à informação na internet, né, propiciado por esse ambiente virtual, que vai criar pessoas epistemicamente autoconfiantes, cujas convicções próprias ou a confiança em pessoas pretensamente especialistas são suficientes para justificar as suas crenças. Então, o que a gente tem? A gente tem que toda a nossa realidade hoje em dia, basicamente, ela é formada a partir de informações que a gente obtém por intermédio de alguma tecnologia, certo? De algum ambiente virtual. Essa falsa impressão de que a gente tem um acesso ilimitado, transparente, igualitário, justo, de todas as informações disponíveis, né? Porque não é assim, né? As empresas elas têm dono, elas têm algoritmos, elas têm interesses próprios em relação à sua dinâmica com as redes sociais, por exemplo, né? Elas vão gerar pessoas epistemicamente autoconfiantes, ou seja, pessoas que têm convicções próprias e uma confiança em pessoas que ela tem como se diz, apreço emocional e que vão ser suficientes, isso vai ser suficiente para justificar a sua crença sobre o mundo. Ou seja, a gente começa a chegar naquela era em que as fake news elas começam a ter uma força extrema. Por quê? Porque as pessoas vão começar a se alimentar e justificar seus conhecimentos, suas verdades sobre o mundo a partir daquilo que lhe faz bem, a partir daquilo que lhe agrada, né? E é justamente aí que a gente tem redes sociais, a geração de grande confiança das informações presentes nas redes sociais, que vão gerar crenças individuais. Então, se a gente pensa que esses aplicativos estão na palma da mão, né? Estão lá, são menores, os artefatos tecnológicos são menores, são mais potentes, são mais bonitos, são mais interativos, são mais intuitivos, são mais presentes no nosso dia a dia, eles estão na palma da mão, a gente tem informação imediata, espontânea, em tempo real, que vai se tornando um hábito e, com o passar do tempo, vão justificar nossas crenças individuais. Então, é a partir daquela nossa interação instantânea ali com o mundo virtual que a gente vai justificar quais são nossas verdades sobre o mundo. E é justamente aí que vai surgir um fenômeno chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Ele é a tendência humana de procurar, interpretar ou mesmo lembrar apenas de informações que confirmem ou corroboram com crenças previamente aceitas. Né? E aí essa imagem faz uma brincadeirinha com isso, que você dá um like naquela notícia que diz o seguinte: 11 fatos que apoiam as suas opiniões. Então, esse é o que interessa, aquilo que reforça o que você acredita, aquilo que vai fazer com que você se sinta mais à vontade, né, com as informações que sustentam e que alimentam a sua visão de mundo. E aí uma coisa interessante que a psicologia social fala para a gente é que o efeito dos viés de confirmação nas pessoas em geral é mais forte quando questões concernentes às suas crenças mais profundas são colocadas à prova, ou seja, ideologias político-partidárias, religião, direitos e deveres individuais, questões de identidade, etc. Então, a gente vai ter que o viés de confirmação ele é mais rígido, vamos chamar assim, quando as informações colocadas à prova são aquelas em relação a ideologias, religiões, direitos, ou seja, aquelas que trazem uma forte carga emocional. Então, vamos pensando, são informações que têm um grande apelo emocional. E o que a gente acabou de falar? Que existem tecnologias que são capazes de identificar as suas emoções e manipular as suas emoções. E jogar com as suas emoções. Tudo bem? E é justamente aí que a gente vai ter um tipo de situação que aconteceu durante a eleição do Trump, que é o caso do Cambridge Analytica, que é uma empresa britânica de mineração de dados e de geração de perfis e padrões, que a empresa que o Trump contratou para que pudesse ser identificado pessoas que tivessem um apreço, né, à sua posição política e aquelas que tivessem dúvida, principalmente. Né? Então, como que funcionou isso? 270 mil pessoas, se eu não me engano, responderam questõezinhas do BuzzFeed, teste de personalidade. Tá? Quem é você na greve do caminhoneiro? Qual panela de pressão você é? Qual é você na fada do Winx? Independente disso. Então, você faz aquele teste, né? Como se fosse
uma simples situação de entretenimento. Quando você autoriza que seja feita uma varredura lá no seu perfil, nas coisas que você curtiu, na sua lista de amigos, nos seus interesses, nas páginas, etc., no que você compartilhou, para traçar esse perfil, de uma forma não tão explícita, você estava autorizando que isso fosse feito também com seus amigos. Então, de 270 mil pessoas que fizeram deliberadamente esse experimento, a Cambridge Analytica coletou dados de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de americanos. E aí você tem o quê? Você tem uma capacidade uma tecnologia capaz de traçar perfis de interesses, perfis que vão ser classificados a partir da sua forte carga emocional, numa situação de viés de confirmação, que é, novamente, a tendência humana de procurar, interpretar e lembrar apenas daquilo que confirma e corrobora suas crenças. Crenças essas construídas a partir de redes sociais, que são essas informações que você obtém do mundo, esse ambiente virtual que te fornece informações sobre o mundo, que a gente vai perceber não são totalmente transparentes. Né? A gente tem filtros, tem algoritmos que vão selecionar o que vai ser apresentado para você. Selecionar de uma forma que te faça ficar cada vez mais naquela plataforma. Então, vai te mostrar apenas coisas que contribuem e corroboram com a sua visão de mundo. Né? E aí a gente vai ter filtros bolhas epistêmicas e câmaras de eco. A bolha epistêmica é não deixar chegar em você coisas que você não concorda, coisas que não contribuem para a sua visão de mundo. E a câmara de eco é fazer com que chegue a você apenas aquilo que contribui com a sua visão de mundo ou que reforça o que você não gosta. Tudo bem? Então, a gente tem esses dois fenômenos. E esses dois fenômenos eles vão ser complicados porque uma pesquisa de 2015 mostrou que só 60% dos usuários do Facebook não sabem, melhor, 60% dos usuários do Facebook não sabem que as informações presentes no seu feed são filtradas. Ou seja, só 40% das pessoas têm entendimento de que a rede social, as informações que chegam nos seus ambientes virtuais, elas passam por uma filtragem, que elas são escolhidas a partir do que as pessoas realmente têm interesse. E não, e que elas são lá selecionadas a partir de coisas que você curte, compartilha, dos seus relações de amizade e de páginas que você tem acesso. Tudo bem? Ou seja, você tem, como consequência disso, esses fenômenos. Nas nossas eleições de 2018, por exemplo, no Brasil, 80% acreditam no que leem em redes sociais. Metade dos usuários do WhatsApp dizem acreditar em notícias compartilhadas. E uma agência Lupa analisou que o grau de veracidade de 50 imagens que circulavam no WhatsApp entre 16 de agosto e 7 de outubro, durante o primeiro turno, apenas 4 eram comprovadamente verdadeiras. Então, uma vez que você tem esse cenário de arrogância, constituição de uma arrogância epistêmica, reforço de carga emocional, uma situação de viés de confirmação, filtro bolha, câmara de eco e rede social, e incompreensão, né, ou melhor, ignorância das pessoas em relação a como funciona o ambiente online, você vai ter uma grande propensão de crenças e compartilhamentos e reforços. Isso é uma situação de um mundo decidido, e aí vem o nosso problema. As decisões do virtual, o que é pautado no virtual são decisões no offline. Né? Então, o que foi alimentado no âmbito online, ele tem o seu reflexo no offline. E aí a gente tem, por exemplo, esse aqui é uma foto de um evento que eu participei ano passado, de uma palestra, sobre justamente perguntar isso, se as pessoas realmente acreditam naqueles absurdos compartilhados de fake news durante o processo eleitoral, né, do presidencial. Aí, segundo pesquisa realizada pela Ideia Big Data, consultando 1.491 pessoas em todo o país em outubro de 2018, 98,2% dos eleitores do Bolsonaro foram expostos a fake news durante o período eleitoral. Desses 98, 89,7% acreditaram em alguma delas. Tudo bem? E aí você tem, qual que é o problema em relação a isso? O problema é que, uma vez que você não tem uma situação de transparência, né, uma situação 100% das informações lá realmente aparecem na sua rede social, que as coisas são filtradas, que as coisas são manipuladas, e o que é manipulado a partir das suas preferências, você vai cair justamente naquele problema de um novo tipo de valor que a gente falou, né?
você consegue alterar mercados, organizações e relações entre cidadãos e governos. Então, uma vez que você consegue mexer agora com humores, com emoções, e as emoções são aquilo que vão enrijecer a sua visão de mundo, vão gerar o viés de confirmação, e você tem tecnologias a partir das quais você consegue captar quem são os indivíduos, classificar em padrões, classificar em perfis, e fazer com que as informações cheguem a eles da forma que eles gostariam de ouvir, ou de uma forma que geraria consequências previamente pensadas, e aí por interesses econômicos, governamentais, políticos, etc., você tem situações em que um cenário político ele pode ser fortemente manipulado e ter uma certa consequência que vai lá colocar uma situação de pseudo-liberdade. Né? Tudo isso graças ao nosso primeiro problema, que é colocar a privacidade em xeque. Colocou a privacidade em xeque, você tem a possibilidade de uma constituição de uma arrogância epistêmica. E a arrogância epistêmica vai te fomentar uma situação que permite todos esses problemas que vão gerar na nossa vida diária, e de uma forma bastante complicada, que é consequências políticas, né? E que está ali relacionado com a questão ética de tudo isso também. E que vai gerar, agora, nesse cenário de pseudo-liberdade, a situação da divisão digital. Então, o que é a divisão digital? Ele não é simplesmente ter e não ter tecnologia. Ele pode se expressar de uma forma um pouco mais complexa que isso, né? É justamente em relação às diferenças nas possibilidades de acesso à informação, ao acesso a dispositivos apropriados para os usos de tecnologias de informação e comunicação, né? Ter um hardware adequado, ter um software adequado, níveis de alfabetização digital, né? E aí é um grande problema, a habilidade de manipulação sobre as tecnologias digitais, entre outras. Se a gente for pensar só no cenário da educação nacional, né? Em épocas de pandemia, em épocas de ensino básico e médio, a gente tem inúmeros exemplos possíveis para destacar essa divisão digital, né? A gente tem desde o acesso a uma internet de qualidade, o acesso a um hardware de qualidade, a uma necessidade de sabedoria de manipulação daquela tecnologia, né? Então, a gente tem simplesmente que essa divisão digital ela vai ter como consequência uma exacerbação, uma inflação das desigualdades sociais que é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, o ponto central que o Riemann e o Boas colocam em relação à divisão digital é que ele, para se superar essa divisão digital, é justamente em relação ao uso significativo das TICs, que seria o que a gente poderia chamar de uma cidadania digital, uma participação que você tem realmente um conhecimento, uma possibilidade de participar ativamente nos planos econômicos, políticos, sociais da sociedade, que agora é virtual. Então, essa questão de acesso, de know-how, de oportunidade de uso, eles vão se variar também nos níveis de qualidade em relação a isso, na sua potencial de interação, na inserção e experiência da vida online. E é justamente isso que a gente entende que é o ponto bastante complicado atualmente, e que é exacerbado e que é inflacionado com a situação de isolamento social graças à pandemia, né? A gente vai ter que a divisão digital, nessas diversas expressões, elas vão promover qual cenário, né? A gente tem o que, então, atualmente? A gente tem uma situação de invasão da privacidade, inúmeros exemplos, manipulação de informações e captação de informações por corporações e Estado, uma tecnologia de Big Data que consegue manipular a ação espontânea dos indivíduos. A gente tem uma influência nos humores dos indivíduos, graças a essas tecnologias, gerando uma arrogância epistêmica. Então, a gente pergunta, mas como que é possível a pessoa acreditar naquele tipo de informação? Né? Que, não, vamos pegar um morador de rua e vamos enfiar na sua casa. Como que a pessoa consegue acreditar num absurdo desse? Né? Gerando esse tipo de arrogância epistêmica, né? essa rigidez na sua visão de mundo, né? A gente tem o problema da insciência do usuário, esse tipo de palestra, esse tipo de apresentação, é justamente para a gente tentar superar isso, que é essa ignorância do usuário em relação a como que a tecnologia influencia a situação no mundo, né? Que vão gerar o quê? Vão gerar digitalização das ações, vão transformar nossos hábitos essencialmente informacionais e vão mexer com nossos instintos em relação ao mundo, né? Individual e coletivo. E se a gente for seguir o ciclo, né, a gente tem justamente isso. Nosso cenário atual promove a digitalização das ações, que promove a divisão digital, que promove
todas as situações que estão aqui embaixo. Uma vez que você não tem uma compreensão significativa das tecnologias, você é refém de todos os impactos negativos dela, de todos os interesses que estão por trás do uso e do desenvolvimento das tecnologias. Né? E aí a gente pode pensar, bom, encerrando, a gente está numa sociedade da informação que gera uma cultura digital, que tem como implicação uma divisão digital, que tem como consequência que a gente visivelmente, ainda mais agora, né, que ficou tudo bem exposto, que é uma segregação política, econômica e social. Né? Então, se você vai pensar, quem precisa receber o benefício dos R$600, se não tem internet, não recebe. Né? Se tem internet e não sabe mexer, não sabe preencher, não recebe. Né? E assim vai. Né? Então, a gente tem uma exposição muito grande dessa consequência aí. E mais uma coisa que a gente tem é que, bom, o mundo vai deixar de ser tecnológico? Não vai. O mundo vai voltar atrás? Não vai. A gente tem, se eu não me engano, 57% do mundo conectado hoje em dia e crescendo, né? De bilhão em bilhão de conectados, diminuindo o tempo para esse aumento do bilhão a mais. Então, a ideia é justamente, assim, se não dá para voltar, para onde que a gente está indo? Né? Essa é a questão que fica em aberto. O que a gente precisa fazer? Quais são os próximos passos? Qual que é o encaminhamento que a gente tem que levar? Quais são as questões que preocupam uma constituição de um rumo razoável, ético, justo, igualitário, progressista da sociedade? Né? O que a gente precisa fazer? Então, a ideia, fechando o raciocínio, temos respostas? Não temos. Temos constatações de como que a sociedade funciona? Parece que a partir do entendimento da relação íntima desses três problemas, a gente tem um cenário mais claro sobre como que as coisas acontecem e quão complexo os problemas são. Né? E aí fica justamente a necessidade. Bom, qual que é o primeiro passo a ser dado para que a gente não tenha que a tecnologia, em vez de ela se tornar simplesmente mais uma ferramenta de divisão digital, de segregação política e social, como que ela poderia se tornar um mecanismo emancipador, vamos dizer assim. Então, são questões que ficam colocadas para os próximos anos de vida, são urgentes, são problemas extremamente necessários, pois a velocidade com a qual as coisas se alteram são extremamente rápidas. Né? E os impactos que essas decisões virtuais possuem no mundo offline são cada vez mais duras. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Eu não sei onde que eu encerro. Aqui, achei. Não é. E é isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que não tenha sido cansativo. E não tenha sido assustador, embora espero que todos tenham estado preocupados. O professor João, obrigado. Excelente reflexão, nos propôs pensar bastante em como a gente se relaciona nesse universo virtual. E o professor, aqui no chat, pessoal, o chat está aberto, o chat, a palavra também está aberta para quem quiser falar. Professor João Luiz, antes de você citar o George Orwell, 1984, o professor João Luiz, ele entrou e disse que o grande irmão está observando você, viu? Cuidado que o grande irmão está observando você aí. O professor Valdir comenta aqui, nossa, como se a percepção que eu tenho da realidade fosse completamente manipulada. Eu estou viajando na sua fala. Se você quiser comentar alguns dois. Aí tem depois tem perguntas aqui embaixo. Se você quiser comentar essas duas primeiras participações, eu abro para as perguntas e o pessoal já está mandando. O interessante, a questão do George Orwell, ela é sensacional. Né? A gente tem essa questão do impacto da tecnologia, um misto de George Orwell com Huxley, e a gente não sabe muito bem para onde está puxando. Esse trecho do 1984 que eu apresentei, eu acho ele interessante porque ele mostra justamente que o cenário descrito pelo Orwell, ele é um cenário extremamente atual. Então, se a gente for pensar, a gente tem uma situação de ficção, uma situação um pouco exagerada, mas é exagerada explicitamente. Parece que se a gente for trazer para o nosso dia de hoje, sem muito exagero, o que a gente não tem é consciência de como as coisas acontecem. Mas
basicamente, tudo que a gente faz e tudo que a gente fala, todas as nossas ações e todas as nossas... tudo que é visto, tudo que é falado, tudo que é ouvido, de alguma forma isso está sendo registrado, né? Tem um site do Google, que eu não me lembro qual, mas depois é possível passar, ele registra tudo que você faz a partir do seu Gmail. Tudo que você faz no seu buscador, né? E tem, inclusive, gravações de voz lá do seu celular. Então, a gente tem uma situação de que é muito possível, aí as grandes empresas, as corporações, os estados de vigilância, etc., que se for de interesse, eles têm total acesso a isso. Se a gente voltar para uma situação seja da NSA de 2012, que está bem registrado e bem documentado, né? Tanto em documentário, tem um documentário chamado Citizen4, tem no YouTube, se eu não me engano, que vai lá fazer, que um documentário de vídeo, né, em relação à denúncia do Snowden, quanto no livro Sem Lugar para Esconder, do Glenn Greenwald, aquele repórter do Rio de Janeiro, do Intercept, né, que ganhou simplesmente o maior prêmio jornalístico do mundo por causa dessa reportagem. Está tudo muito bem documentado de como funciona o sistema de espionagem, né? Então, através desses provedores, do acesso a esses provedores, e da cooperação, às vezes de forma deliberada, às vezes de forma forçada, desses provedores com os governos, é possível ter acesso a basicamente toda a sua vida, assim. Especialmente pelo fato de que o que a gente está chamando de sociedade da informação aqui é essa vida digitalizada, sem a qual a gente não consegue viver hoje em dia, né? Nosso CPF é digital, nossa carteira de habilitação é digital, a gente tem a biometria no crachá, a gente tem, para estudar, a gente tem que ter um currículo Lattes. Então, todo o nosso histórico, né, toda a nossa vivência profissional e pessoal, ela está registrada informacionalmente. Então, essa situação do grande irmão estar te observando é muito real, né? Independente de quem você chame de grande irmão, desde as grandes corporações econômicas, né, desde os grandes estados, né? E aí, como disse a Dulce Valdir, como se a realidade fosse completamente manipulada, se a gente coloca essa questão em xeque, é muito difícil de sair de uma resposta que, será que não é? Né? Será que a realidade não é manipulada hoje em dia? Será que os nossos desejos de consumo, as nossas preferências de mundo, nossos interesses ideológicos, nossos viés ideológicos, eles não são manipulados de alguma forma? Né? Aí tem um tipo de experimento que é possível, né, que foi um membro da minha banca de doutorado, que trabalha com computação BI, com essas tecnologias que fazem esse tipo de captação de dados. Ele deu o seguinte exemplo, ele falou, ó, não existe, mas é muito possível fazer o quê? Está lá um senhor de meia idade que está passando no shopping, ele para numa vitrine, olha para a vitrine, no que ele olha para a vitrine, tem uma jaqueta de couro, né? E nisso a pupila dilata. Porque a pupila dilata quando você tem interesse em alguma coisa. Aí nessa vitrine tem uma captação de informação que percebe a sua pupila dilatou, mostra o objeto a partir do qual você dilatou a pupila, nisso já manda uma mensagem para o interior da loja, já seleciona o tipo de vendedor específico que melhor atende aos interesses de um homem de meia idade, né? Então vai uma moça jovem, bonita, atendeu o senhor lá, ele nem entrou na loja, ele só parou na frente da vitrine, né? Então já chega, que legal, o senhor não quer entrar para provar. Isso já mostra um histórico de consumo para saber se a pessoa gosta de parcelar, se ela gosta de desconto à vista, se ela tem alguns hábitos de comportamento em interiores de loja. Então você consegue mapear isso numa velocidade instantânea, né? Para você conseguir. Aí daqui a pouco o cara sai com a jaqueta comprada. Ele queria uma jaqueta? Não, ele só parou para ver a jaqueta. Então esse é um tipo de exemplo fictício, mas possível, né? E aí a gente pensa em outras situações políticas, por exemplo. Será que a gente tem realmente a noção de diversas informações políticas que surgem? A gente está tendo agora essa investigação em relação ao comitê da fake news, né? Bom, como que isso é um tipo de tecnologia, de uso de robôs em redes virtuais, sociais, em robôs que criam informação de uma forma automática. Então, olha que interessante, né? Cria informação de uma forma automática, não precisa nem ter necessariamente um ser humano atrás daquilo, é simplesmente um jogo de palavras
aleatórios ali, que preenche um banco de dados e a partir disso é criada informação de forma automática, disseminado de forma acelerada, e aí a gente tem o WhatsApp como uma grande ferramenta para isso. Por quê? Justamente porque muitas pessoas elas têm um acesso reduzido à internet. Se a gente for pensar nos nossos planos básicos de internet, o WhatsApp ele é o gratuito, né? Então, no WhatsApp as pessoas divulgam reportagens e vários links, só que uma vez que você tem o plano gratuito, você não tem acesso ao link, você só tem acesso à manchete, né? E a manchete ela vai ser a mais fantasiosa e polêmica possível, né? E aí, uma vez que você tem uma tendência a acreditar naquilo, e que aquele tipo de informação é justamente a informação que você gostaria de ouvir, você vai passar aquilo para frente. Você não vai questionar a veracidade daquela informação. Então, a gente tem justamente a constituição dessa dinâmica muito bem constituída. Não sei se naturalmente, se alguém realmente sentou um dia e falou, não, a gente vai mudar o mundo dessa forma. Essas são as estratégias, né? Embora acho que é um misto das duas coisas, né? Para conseguir ter esse tipo de impacto da construção de realidades, né? Da nossa construção de realidade do mundo. E aí, caminhando agora para as próximas perguntas, estou vendo a pergunta da Adriana, né? Eu acho que, justamente, a gente tem um novo nuance em relação à pandemia por alguns fatores, né? A gente tem, até teve uma entrevista, tendo minha conversa com a Heloísa também, que está aqui, a gente tem que, uma vez que está fechado em casa e a gente precisa continuar vivendo em sociedade, a tecnologia é essa mediação a partir da qual a gente consegue se expressar no mundo. A gente é refém da tecnologia. Quanto mais a gente manipula a tecnologia, quanto mais ela é presente no nosso dia a dia, mais habituado a gente fica com as tecnologias. E o que significa isso? Quanto mais habituado, mais automático é a nossa ação. O que é um hábito? O hábito é aquela coisa que a gente faz sem pensar. Escovar o dente é um hábito, né? Ninguém questiona, ninguém pensa enquanto escova o dente. Você faz. Quanto mais habituado a gente é no uso de uma tecnologia, mais automático fica a nossa relação com ela, né? E aí a gente pensa justamente nessas tecnologias. Hoje a gente está no computador, hoje a gente está no celular, as informações vão chegando, a gente vai respondendo, e às vezes a gente não para pensar o que a gente está fazendo, né? A gente não para pensar no quão profundo é aquela resposta que a gente está dando a uma informação que chega. Então, nesse contexto de pandemia, a gente tem, sobretudo, né, e aí você fala em relação aos humores, a pressão elevada do uso, a gente tem uma situação de ansiedade extrema. A gente já, pré-pandemia, a gente já tem a gente já é alimentado por uma quantidade imensa de informação, né? E a gente não sabe o que fazer com isso. Então, se a gente for pensar, mas informações chegam filtradas, bom, significa que chega uma parte da informação. De alguma forma, isso até poderia ser bom, né? Mas, como a gente está sendo manipulado por essas informações filtradas, aí fica um pouco crítica em relação ao que está se construindo na realidade, né? Então, quando a gente tem um nível de estresse maior e, ao mesmo tempo, a tecnologia ela serve para te aliviar, mas, ao mesmo tempo, ela te deixa mais ansioso, a gente ainda não sabe muito. A gente está nesse elevador de emoções, né? Elevador não, essa montanha-russa de emoções. E a gente não sabe muito bem qual que vai ser a consequência disso, né? É interessante esses tipos de fenômenos que a gente está vivendo ele ainda. A gente não tem uma resposta sobre o que vai acontecer. Embora tenha dia que a gente está bem, tenha dia que a gente está mal, tem dia que a tecnologia nos ajuda a relaxar, tem dia que a gente não quer ver lá na frente. Mas aí a gente tem qual que é o contexto? Grande parte da população não tem escolha, né? Uma parte não tem escolha de poder ter o isolamento, né, e o privilégio de fazer um home office, e outras que estão fazendo home office não têm a escolha de se distanciar um pouco da tecnologia. E quem está fazendo home office, basicamente a grande maioria percebe, você não tem mais horário de trabalho. Todo horário é horário de trabalho, né? E a gente tem justamente esse tipo de digitalização da sociedade, que é o entretenimento virou tecnologia, o lazer virou tecnologia, o filme virou tecnologia, está tudo na tecnologia. Então, a questão que se coloca é, esse cenário do pós-pandemia, será que as pessoas vão ficar melhor em relação a isso? Vão ficar pior?
é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? Mas que a gente está sendo desestabilizado, isso é evidente. Mas também, um outro ponto em relação a isso, é um ponto, se a gente quiser chamar de positivo, embora é a pior palavra possível para o nosso contexto, é que, como essa é uma pesquisa que eu estava até conversando com o TI da outra faculdade esses dias, que educacionalmente a gente evoluiu 10 anos nesses tempos de pandemia. Essas tecnologias que a gente usa para a educação, num ritmo normal no Brasil, a gente demoraria 10 anos para alcançar, né? Seja um aprimoramento da EAD, seja a utilização do Google Meet, seja uma tecnologia de edição de vídeo, sabe? Esse tipo de coisa, a gente teve um tipo de catalisador, né? Então, acredito eu que isso, de alguma forma, pode ser que a gente consiga tirar algum proveito em relação, justamente, se tivermos mais situações em que os problemas são colocados, que a gente possa ter uma desinstrumentalização da população, né? Aí, como a pergunta da Luísa colocou, que uma parcela fundamental da população foi instrumentalizada, né? Tipo, o que é o ser humano hoje? Né? Há essa divisão. Então, acredito eu que a gente pode estar num caminho razoável, quem sabe, né? Ou pelo menos acelerado, se a gente tiver os estímulos corretos, vamos chamar assim, a gente consiga fomentar uma visão crítica em relação às tecnologias. E não é crítico de ruim, é crítico de filosófico. Crítico de a gente saber os alcances, os significados, os funcionamentos, os impactos, para que a gente consiga, de uma forma, como se diz, de uma forma clara, entender qual é a real relação que a gente tem com as tecnologias e qual que é o real impacto das tecnologias nas nossas visões de mundo, nas nossas expressões no mundo, né? Acho que é isso que a gente está caminhando agora para uma necessidade de compreensão, né? E aí a gente tem um gap grande, né? Porque a gente tem outros países que lidam com tecnologia mais envolvida há muito tempo, né? Que tem outros tipos de relação, e a gente tem o nosso aqui que mal funciona o 3G, né? Então, a gente também aí somos reféns, somos consequência de uma divisão digital complicada, né? Vamos ver. Deixa eu ver a questão do Valdir. Educação remota, desigualdade, falta de acesso a recursos tecnológicos. O governo fez propaganda forte oferecer instrumental. Bom, a questão do Valdir é uma questão interessante, que é justamente o quão interessante seria se a gente tivesse internet gratuita, vamos dizer assim. Então, se a gente tem que a educação à distância, que o ensino remoto, ele se torna algo necessário, né? Necessário, a gente precisava ter, no mínimo, a base, né, para esse necessário acontecer. Então, se a gente tem uma internet gratuita, a gente tem que pensar agora na evolução da sociedade em relação às novas ferramentas tecnológicas, né? A gente tem um amadurecimento em relação a esse uso, a gente tem esse processo de tornar-se um cidadão digital, ou seja, de tentar superar essas instâncias de divisão digital e tentar viver significativamente nesse ambiente online. O primeiro passo fundamental para isso é que a gente possa ter acesso à internet, e, se possível, gratuito. Quando eu estava na Alemanha, as discussões lá com o meu orientador, com o Capurro, ele dizia que, isso era em 2015, já estava começando a ser discutido que a internet entraria para um tipo de conta básica da casa, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem água e luz, a internet já seria um terceiro componente. E aí, em relação a gente poder estatizar a internet, seria excelente. O problema que a gente vai chegar em relação a gente estiver pensando no outro lado disso, uma vez que a gente estatiza, quem que vai regular? E não no sentido de regular, no sentido ruim, é que a regulação ela é também um problema colocado, que aí entra no campo da governamentabilidade da internet, né? De como que se usa a internet, quais são os limites, quais são as possibilidades, quais são os acessos, quem dita o quê. A gente tem a própria lei da fake news que está sendo passada agora, tem o marco civil da internet, são várias situações que ainda estão se construindo, porque isso é muito, muito atual. A gente não tem muita experiência com isso, muito menos no Brasil, né? E por que eu digo isso? Porque enquanto a gente está caminhando para o 4G, e isso faz uma diferença gigantesca
na nossa compreensão da realidade, porque é o ferramental ali, o hardware mesmo, a estrutura tecnológica, ela faz uma diferença no acesso, e na velocidade, e na potencialidade de conhecimento do mundo, né? Enquanto a gente está no 4G, o mundo está no 5G. Isso faz uma diferença gigante. E eu falo 4G sendo generoso, né? A gente tem aqui que dar uma chuva, a internet oscila. Então, isso faz uma diferença grande na nossa relação com o mundo. Se a relação com o mundo é mediada por tecnologia, se a gente não tem uma tecnologia razoável, uma capacidade, uma potencialidade tecnológica razoável, a nossa relação com o mundo, a nossa compreensão, a nossa visão do mundo, ela vai ser limitada. Enquanto outros países, outros lugares, né? Ou, se a gente quiser, quem tem mais dinheiro tem uma visão mais aprimorada, quem tem menos dinheiro fica limitado. E a gente só tem mais uma situação, né, para fomentar as desigualdades sociais, e aí é uma desigualdade social que tem impactos extremamente poderosos, uma vez que as decisões econômicas e políticas elas estão cada vez mais nesse âmbito da comunicação, nesse âmbito da globalização, nesse âmbito do mundo digital, e de quem sabe mexer nesse mundo tem uma potência, tem mais poder no sentido político do termo, né? Vamos ver. A Aline, né? Ficamos refém da autonomia, me faz pensar que não tenho autonomia na minha própria consciência, e o que ou acho que sou é condicionado pelo mundo online. É justamente a problemática, Aline, né? Não acho que não tem uma resposta em relação a isso, mas é justamente esse tipo de problematização que eu queria levantar na minha fala, sabe? Tipo, é justamente colocar essa pulga atrás da orelha. Então, é que a gente pare um pouco, né, esse mundo acelerado, e começa a fazer uma reflexão realmente mais crítica em relação ao se a nossa liberdade é realmente livre, se os nossos desejos são realmente nossos, né? Que é profundamente filosófico essas questões. Temos uma sociedade que só lê manchetes, possivelmente uma grande parcela da sociedade é assim, né? Vide aqueles dados, né? E se você for buscar mais dados, você tem mais informações em relação a isso, né? A quantidade de pessoas que têm conhecimento, que não entram no link ou por falta de interesse ou por falta de internet, vamos chamar assim, né? É gigantesco, e é justamente aí que a fake news dança, né? Ela nada de braçada, justamente, porque a fake news, ela, como diz o Fernando, que estava por aqui, a fake news é justamente, não é uma informação, não é uma coisa falsa, né? Ela não é uma mentira, quer dizer, falsa ela não é uma mentira. A fake news é uma distorção de uma realidade. E uma vez que você tem essas tecnologias que permitem classificar os indivíduos por perfis emocionais, ela vai ser uma distorção da realidade endereçada intencionalmente a um grupo específico de pessoas que vão alimentar aquela informação distorcida. Entendeu? E aí que a gente tem um impacto, e aí que a gente tem uma luta árdua para combater esse tipo de coisa, né? E aí cai na pergunta da Luzia, né, na questão da Sara, que é justamente como que a gente vai lidar com as crianças que têm acesso a essa tecnologia, né? Hoje em dia as crianças elas têm um uso instintivo das tecnologias, né? Como foi falado, a gente tem essa geração nova que ela não faz a menor ideia. Pensa assim, o que é não fazer sentido um mundo sem internet? Vê se você consegue abstrair essa realidade. Tipo, você falar para uma criança, ó, existia um mundo em que não tinha internet. A gente vivia sem internet. Foge completamente de todas as possibilidades de compreensão de como é essa realidade. Então, é tão intrínseco, é tão íntima essa possibilidade de construção de mundo das crianças atualmente, que o que eu acho que seria o caminho, que eu espero que um dia ainda consiga fazer isso, é justamente caminhar para uma pedagogia digital, que seria justamente um processo educativo que fosse possível desenvolver esse pensamento crítico e autônomo da realidade a partir de tecnologias. Ou um pensamento crítico e autônomo da sociedade, mas da sociedade da informação, né? E aí, quais seriam esses passos, quais seriam os caminhos? E aí um ponto interessante é que a gente tem que pensar que que tecnologias digitais,
elas deixam de ser ferramenta, e aí acho que isso é um ponto muito importante para o desenvolvimento de uma pedagogia digital, que não é que elas são ferramentas, né? Ela não é um martelo, ela não é uma coisa que te ajuda a fazer algo, ela é parte do algo, entendeu? E aí é muito mais profundo o impacto disso. Então, se a gente consegue entender que as tecnologias digitais, na sociedade da informação, elas são parte das expressões dos indivíduos no mundo, né? Parte das existências dos indivíduos no mundo, e aí tem aquela questão do design, né? Novas tecnologias, novas formas de ser. Se a gente conseguir entender a profundidade e os aspectos envolvidos nesse tipo de entendimento, eu acho que a gente tem aí um ponto de partida interessante para o desenvolvimento de uma pedagogia digital, né? Que seria caminhar para a constituição de cidadãos digitais, acredito eu. Como podemos pensar o papel da filosofia do professor nesse contexto da fake news e aulas remotas, onde toda crítica ao governo atual é tida como doutrinação? Como podemos pensar uma atividade crítica sobre essas circunstâncias? Vinícius, eu acho que a nossa questão, né, acho que essa é a última questão feita até agora, eu acho que a gente combater, se a gente tem que toda visão crítica ao governo é uma doutrinação, isso é fruto de uma perspectiva de arrogância epistêmica, né? Isso é uma consequência, isso é uma ilustração, isso é um exemplo, né, dessa rigidez em relação às crenças sobre o mundo, em relação às visões de mundo. Como se quebra ou como se faz para a gente vencer essa arrogância epistêmica? Eu acredito que é com muita paciência, muita criatividade e muita e trabalhar justamente com confronto entre fatos, vamos chamar assim. Embora o fato ele não seja muito crível atualmente, né, ou ele não faça muita diferença para a crença sobre a realidade, eu ainda acredito que, pelo menos no nosso contexto ali dos nossos alunos do ensino médio, principalmente, né, ainda são indivíduos mais tecnológicos, mais ou ainda não tão cristalizados, como o último ano de graduação, por exemplo, né, ou pessoas mais velhas. Eu acho que a gente ainda tem que, como você mesmo disse na sua fala em relação ao Paulo Freire, né, contextualizando ali para a vida, a partir de coisas que são significativas para o aluno, eu acho que a gente consegue demonstrar, né, a construção de equívocos, vamos chamar assim. Então, mas de uma forma insistente. Né? Porque acredito que a arrogância epistêmica, uma vez que ela se dá como uma base de um apelo fortemente emocional, né, a gente tem que trabalhar também na base emocional. E acho que quebrar emoções, quebrar no sentido de descristalizar emoções, é algo que leva tempo. Né? Então, eu acho que é um trabalho de dedicação temporal, vamos chamar assim. Né? E aí vem um grande problema, né? Justamente porque o professor de filosofia ele tem uma aula na semana. Né? Salvo, em alguns casos, 2 aulas na semana de 50 minutos. Né? Que normalmente são salas lotadas, etc. Mas eu acredito que seja esse o caminho, pensando aqui agora, né? Se a gente tem que trabalhar na base emocional de uma visão de mundo, a gente só consegue reconstruir uma base emocional a partir de um espaço um pouco mais estendido do tempo, né? A gente precisa de um pouco mais de tempo. E aí, claro, que fazendo o papel da filosofia, que é justamente, não é doutrinar, mas é justamente fazer com que o indivíduo, de uma forma autônoma, construa a sua própria realidade. Né? E aí, se ele quiser acreditar em alguma coisa que seja factual, aí, excelente. Né? Mesmo que o fato não seja uma coisa que a gente concorde, né? Mas, pelo menos, não é um conto da carochinha, que chama, né? Pelo menos não é uma coisa fantasiosa, não é esse mundo de fake news construído na época eleitoral que a gente viveu e possivelmente a gente vai viver de novo, né? Porque a sociedade ainda não amadureceu nesse ponto, de coisas extremamente absurdas que têm um impacto real na sociedade. E aí, também vendo algumas entrevistas de outras regiões do país, né, principalmente o interior do interior do interior,
as pessoas realmente acreditam em diversas situações. Eu estava vendo uma entrevista essa semana, né? A pessoa estava falando da questão do isolamento e tal. Aí eu acho que foi até um comediante, o Paulo Oliveira, que ele estava falando numa entrevista com o Bial, que é lá do interior do Piauí, né? Ele falou assim, Bial, no interior do interior, as pessoas acreditam realmente no que as pessoas falam, né? Então, uma senhora lá falou, o prefeito vai soltar um leão na cidade para que ninguém saia na rua. E as pessoas acreditam, né? E aí, assim, não é uma questão de equívoco das pessoas, mas a gente tem que trabalhar com essas diversas realidades e com a ingenuidade e com a ignorância das pessoas, né? Não ignorância no sentido ruim da palavra, né? Mas uma ignorância que ela pode ser alimentada para fatos ou para situações fantasiosas, né? E aí, voltando, né, ao ponto do argumento, que é a base emocional, tendo consciência, aí vem o ponto, né? Tomando consciência de que a arrogância epistêmica é o que fundamenta essas visões solidificadas do mundo, né? E tendo consciência que a arrogância epistêmica tem uma base emocional, né? Ideológica partidária, de direitos e deveres, políticos, etc., uma vez que você tem consciência disso, você sabe onde atuar, né? Uma vez que você tem consciência de como que as coisas se constituem, e aí que é interessante a gente, pelo menos, embora a gente não tenha resposta, é interessante a gente ter informações sobre os elementos que constituem o cenário, o complexo atual da sociedade, a gente consegue, pelo menos, a partir dos problemas, bom, se aquele elemento é o fundamental, acho que é ali que tem que ir. E aí, como que a gente pensa o papel da filosofia do professor nesse contexto de fake news e aulas remotas, é justamente tendo consciência de que a gente está numa situação de novidade, os professores estão aprendendo a como lecionar no ensino remoto, os alunos estão aprendendo como ter aulas no ensino remoto, porque até então a internet para os adolescentes é sob demanda, né? Isso que a gente tem que ter noção também. A internet foi construída nesse mundo adolescente sob demanda, então tudo que foge à demanda é entediante, é completamente insuportável, né? A internet não é um espaço de obrigatoriedade, digamos assim, né? E aulas remotas são obrigatoriedades. Então, a ideia é de ter uma compreensão desses fenômenos para que, a partir daí, a gente consiga pensar em estratégias educacionais. Quais são? Não sei lhe dizer. Porque, principalmente, como você mesmo falou do Paulo Freire, como a gente vê em disciplinas de didática, etc., não tem uma receita. E se tem, tá errado, né? O que a gente pode ter é a necessidade de uma compreensão de um contexto específico e de ações que sejam significativas àquele nicho específico de estudantes, né? E aí, lembrando que agora são estudantes de uma sociedade da informação que nasceram rodeados com tecnologia, a partir da qual elas expressam as suas existências no mundo, né? Então, o celular ele não é só uma ferramenta, ele é uma extensão do ser, né? O computador não é só uma ferramenta. A rede social, e aí que é uma coisa legal, a rede social não é um avatar, né? Ele não é um personagem. A rede social é o indivíduo. Então, e o interessante é que a rede social não desliga, né? A rede social está lá sempre. Então, o indivíduo, em algum aspecto, ele está sempre lá, né? Então, essa situação de como que a gente pode pensar uma consequência em relação a isso também é algo interessante a se deixar para frente, para trabalhos futuros. Né, Luiz? Bom, eu não sei se eu respondi todo mundo, se foi satisfatório, mas estou à disposição. Professor João, as perguntas no chat acabaram. Se alguém quiser pedir a palavra está aberta para fazer alguma pergunta. Falei bastante, né? Acho que cansou. 8h40, nós já estamos aqui 1h e 40 minutos. O pessoal está agradecendo, a Heloísa, o Vinícius, a Adriana, parabenizando você, a Sara. E eu acho que a gente está encerrando o nosso primeiro webinar Ciência FUNEP com uma excelente apresentação do professor João Antônio, que trouxe sobre a ótica da filosofia discussões importantes aí para problemas urgentes da contemporaneidade, né? Ainda mais em tempo de pandemia, eu gostei muito
das perguntas, gostei muito da apresentação sua, graças a Deus aí a internet não caiu, a gente titubeou, mas não caiu, e a gente encerra a nossa 25º evento da pedagogia no primeiro webinar Ciência e FUNEP. Obrigado a todos, e em especial a você pela parceria, professor. Obrigado, Renato. Fico feliz em poder ter apresentado. Nessa correria, são esses momentos que fazem com que a gente tenha alguns insights e consiga desenvolver os caminhos futuros do que a gente está pensando, né? Fico feliz Pode ir em para as poder... considerações finais. Você está aí, a gente encerra com as suas considerações. Quero agradecer a todos que ficaram presentes, sexta-noite, né? Tudo bem que é para a gente ficar em casa mesmo, mas eu fico feliz com a participação de todos, com as perguntas. Fico feliz em poder compartilhar o conhecimento, porque realmente se a gente faz pesquisa e mantém no nosso quadradinho lá do escritório, ele não funciona, né? A ideia é levar para frente, levar para a sociedade mesmo. E fico feliz em poder democratizar o que eu tenho pensado sobre algumas questões contemporâneas. Então, agradeço a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, a FUNEP.